paz de Cristo a todos. Estamos iniciando mais um podcast, Mateus 6:33. Amém. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E está conosco aqui nos estúdios o pastor Daniel, a sua esposa diaconisa Mônica, e eles vão contar um pouquinho da história deles, de como se conheceram, de como se converteram, e assim por diante. Vamos lá? Vamos lá. Uma boa noite. A paz de Cristo para todo mundo. Amém. Então, nós estamos aqui fazendo participação. Terceiro episódio? Terceiro episódio. Isso é bom. Isso é bom, né? Então, para quem conhece, Daniel e Mônica. Para quem não conhece, Daniel e Mônica. Eu achei que ia dizer Mônica e Daniel. Podia ser, né? Então, nessa pergunta sobre a conversão, não tem como eu dizer sobre conversão, no caso, né? Porque eu nasci num lar cristão, né? A Mônica já pode, já, né? Eu posso. Né? Então a Mônica consegue. Eu costumo dizer que eu não tive tempo, não tive a oportunidade de sair e curtir o mundo, né? Mas por opção minha, né? Tipo assim, porque eu quis ficar e seguir os passos do pastor Miguel. Então, creio eu que o que eu tô fazendo sobre a questão que a gente se converte, a gente vai convertendo todos os dias, né? Mas o meu mesmo, como é que eu posso explicar? O meu nascimento para Cristo mesmo vem de longa data, sabe? Eu acho que desde os meus 12 anos, assim, O sabe? despertar, na verdade. Quando eu me batizei, quando eu decidi me batizar mesmo, né? Via todo mundo se batizando ali, né? Os irmãos mais velhos, e aí os irmãos da igreja também, a juventude que vinha também. Não foi por um impulso, mas foi por uma decisão mesmo, né? E uma pelo que eu queria fazer. Eu queria já seguir um ministério, né? Eu não sabia que eu ia ter um ministério de louvor e nem um ministério de chamado para pastor também, né? Eu não sabia disso, né? Mas o que eu amo mesmo é a música. Mas Cristo, Deus, ele tem uma estratégia diferente de São trabalhar na maneiras de nossa vida, operar. né? Tem um louvor que diz que a gente tem que sonhar os sonhos de Deus, né? Que hino que é esse aí? É do Voz da Verdade, né? Sonhe os sonhos de Deus. É isso aí. Então, às vezes a gente quer uma coisa e Deus, ele já tá planejando outro tipo para nós, outro tipo de caminhada. A gente tem um desejo e Deus já coloca outro. E nesse desejo de Deus para nossa vida, isso nos traz mais prazer em ter as coisas de Deus. Seria isso no caso, né? Então, a tua decisão, a escolha de servir a Cristo partiu de um chamado que tu terias um ministério, o desejo de ter um ministério. Desde os meus 12 anos eu já sabia que eu queria fazer. Com 15 anos eu já sabia que eu queria fazer também. Eu queria ter uma esposa que me acompanhasse, que seguisse no mesmo segmento que eu e estivesse no mesmo propósito, né? E tu orou para esse propósito, para ter essa esposa? Como é que foi o encontro de vocês dois? Eu pedia para Deus uma mulher de Deus. Uma mulher que cumprisse aqui o chamado de Deus para minha vida, né? Eu achei que era na música, eu achei que era em outras partes da igreja também, porque eu já me tornava como é que eu posso dizer, um obreiro fanático. Então eu queria exercer todos os tipos de cargo dentro da igreja. Eu queria ser o porteiro, sabe, desde novo, né? Eu queria ser o cara que estivesse tocando violão, eu queria ser o cara que estivesse tocando bateria, eu queria estar na mesma função. Só que Deus, ele me deu um corpo só, então a gente tinha que fazer uma coisa por cada vez, né? Mas eu acho que se encaixa no amor a Cristo. Isto. E fazer a obra. Isso aí. E poucos entendem esse chamado, tem esse amor. O culto é às 7, eu chego às 4 para organizar a igreja. Não é todo mundo que tem esse chamado. É isso aí. E eu considero quem tem esse chamado de privilegiado em poder ouvir a voz e fazer a vontade do que Deus quer nas nossas vidas, né? Sobre a questão de nós ter começado a namorar, eu e a Mônica, a gente já tem uma amizade antes, né? Já a gente se conhece desde criança, desde criança, né? Desde que a gente tinha 11 anos. Eu tinha 11 e ele 12. Olha aí, ó, então já sabe... A gente participava dos cultos de jovens, né? Já era uma amizade. E ela já era uma menina que já gostava de mim, já, né? E eu já não conseguia olhar pra ela do mesmo jeito que ela olhava pra mim.
É que entendeu? o homem amadurece mais tarde, foi o que né? o Bispo Miguel falou ontem, né? Então, quando eu voltei tipo assim, a frequentar a casa dela, né? Que a mãe dela, pastora, na época era missionária, né? Uhum. Então ela reunia bastante jovens ali, né? E aí eu, a Michelle e os meus irmãos, todos os irmãos iam ali, né? Uhum. Mas principalmente mais a Michelle, que a Michelle era amiga dela, Michelle é né? minha melhor Próxima, amiga amiga até hoje. íntima. A Michelle, meu Deus do céu, catava o piolho, as duas, né? Isso pode cortar depois. E daí eu me lembro, assim, eu acho que tu tinha o quê? Uns 15? 15 para 16? Pode ser, não sei o que tu vai falar. Não, tu que tinha 15 para 16 quando eu comecei a frequentar tua casa de novo, Sim, né? sim. Eu me lembro que a Michelle dizia assim, Daniel, vamos descer lá na casa da Mônica, não sei o quê. Não, eu não vou lá, o que eu tenho lá pra fazer? Não tem nada pra fazer lá. E daí, de tanto ela me insistir, eu peguei e desci com ela numa quinta-feira. E daí, cheguei lá e eu vi a Mônica totalmente diferente. Do que eu era, né? Ela, tipo assim, porque na época que eu convivia na casa dela, mas quando eu era mais novo, ela parecia um bicho do mato, porque ela servia o prato e se tocava no quarto. Entendeu? Verdade. Tinha vergonha. Então, vergonha. e daí quando eu voltei a frequentar a casa dela, uns 4, 5 anos depois, o que aconteceu? Ela já estava mais presente, fazendo chimarrão, sabe? Jantando junto. Tava mais Então, madura, mais entrosada. O que com me a família, cativou, assim. o que me cativou nela e me fez pedir ela em namoro foi isso. Foi esse convívio junto ali, sabe? Porque antes eu acho que era por isso que eu não sentia nada por ela, né? E aí um dia acabei machucando o cachorro dela. E eu liguei, gastei, na época era crédito, botava crédito no telefone. E eu liguei pra ela pedindo desculpa. Só que daí passou umas 2, 3 semanas e eu tava descendo já toda quinta-feira. A Michelle nem me convidava, eu convidava a já ia Michelle. por conta, Já né? achou Porque o motivo desejo pra tava... Aí eu já convidava a Michelle, sabe? Só que daí eu queria ver se era a mesma frequência que ela tava assim. No caso de ficar ali interagindo, tomando chimarrão, né? E foi, eu acho que 1 mês e pouco indo assim. Até que um dia eu cheguei do serviço, a Michelle tava falando no telefone com ela de casa. Eu disse, Michelle, tá falando com quem? Daí a Michelle, tô falando com a Mônica, me dá aqui esse telefone. Nossa. Daí eu peguei o telefone, Mônica, tu não quer namorar comigo? Me dá a resposta depois. Pá, e fui tomar banho e fui pra escola. Mas deixou ela assim, ó. E E tu deixou como é no que ar. ficou? Foi numa segunda-feira, daí Tu na deixou terça. ela no ar, mas tu como ficou depois disso Daí eu pra disse, esperar? cara, e agora o que eu fiz? Eu fiquei pensando, né? O que eu fiz agora? Tá, se ela aceitar, aceitou. Só que daí nessa época eu já tava com o pensamento diferente e quase que eu não aceito. Quase que eu não aceito, porque eu já tinha uma mentalidade diferente. Porque antes eu era criança. Sim. Eu era criança, né? Eu tinha muita vergonha, eu brincava com meus irmãos. De boneca, de coisa de criança. De bolita, jogava bolita com meus irmãos, sabe? Então, meu pensamento era o quê? Eu vou aproveitar meus irmãos, eu vou brincar com eles, entendeu? Eles eram pequenos, eu era mais velha, mas a mais velha com 11 anos, né? Uhum. E daí eu dava mais atenção pros pequenos, brincava, jogava bola com os menores, que era a Sara, jogava bola com a Sara, entendeu? E depois eu fui amadurecendo, eu já tava com o pensamento diferente. Sim. Daí eu até comentei com a minha mãe, né, com meu pai, eles disseram, mas tu vai namorar, Mônica? Daí fiquei bem pensativa, assim, sabe? Eu disse que sim, só que depois eu fiquei pensativa. E na minha cabeça eu dizia, é uma coisa que não vou namorar ali um ano no máximo ali, não vai dar em nada, sabe? Sim. Pensava Cada isso, um sabe? segue o seu caminho, não Já imaginou tava- que ia ter essa intimidade que Já você tava tem com hoje com o casal. Não. já tava com uma mentalidade assim e já tava meio que aconteceram umas coisas na vida da gente ali, na familiar ali, né, que já tinha me machucado bastante, sabe? Uhum. Então eu não, o meu pensamento de namorar e casar não era no momento. Eu queria era trabalhar e ajudar meu pai e minha mãe, entendeu? E daí aconteceu que o Dani veio embora de Montenegro, porque eu tinha ido embora pra lá e começou a frequentar a minha casa. 1 mês pediu pra namorar comigo. E daí a Michelle, ele largou o telefone e foi pra escola e eu fiquei conversando com a Michelle. Ele disse, mas será, Michelle? E a Michelle disse, sim, Mônica, aceita. Tu gostava do Dani quando tu era pequena. Quando era pequena. Sim, quando era pequena, quando era criança, né? Foi daí. Daí eu disse, vamos então, né? Comecei a namorar e estamos aí 20 anos já. 20 anos. Eu queria namorar há 1 ano. Tá, mas e tu deu a resposta pra ele no dia seguinte? Como é que Na foi? hora? Na hora? Na hora. Mas ele desligou o telefone? Não, ele passou o telefone pra Michelle. Ele disse, Mônica, quer namorar comigo? E eu pensei, sim. Ah,
Só que Tipo, ele não ouviu o teu sim. Não sei. Não, eu não ouvi. Eu disse Eu só sei que eu entreguei pra Michelle E ó, e fui tomar Só que banho. daí quando a Michelle pegou o telefone, eu disse, mas será, Michelle? Eu disse, né? Ai, Mônica, aceita, né? Ela falou, né? Faz um teste, ela me disse. Sim, não tinha nada a perder, né? Faz um teste, ela me disse. E daí começamos a namorar e tamo aí até Tamo hoje. Olha aí. que benção, é benção, né? Tá, e quando tu ouviu o sim dela, como é que tu reagiu? Como é que ficou teu coração? Como é que ficou? O que que tu pensou? Acho que isso tu nunca falou pra ela também, né? Não, acho que. A gente nunca entrou no Não, a gente assunto. nunca entrou nesse assunto, a gente só. Eu me lembro que ela chegou e disse assim, Daniel, vamos ver até onde a gente vai. Vamos ver. Porque Tipo assim, a gente não sabe se vai dar certo, porque foi isso que ela falou pra mim, sim. né? Vamos fazer um teste, vamos ver até onde a gente vai. Só que no terceiro mês já, tipo, pra mim, eu já sabia, né? Que já ia dar certo, já sabe? Então, foi no quarto mês, quinto mês, no sexto mês, no sétimo... Não, no sexto mês a gente já marcou noivado. Sétimo mês a gente... Aí no sexto mês a gente marcou noivado, no Isso. sétimo mês a gente noivou. Isso aí. Opa. E com quanto tempo vocês casaram? Daí deu no mesmo ano, acho que foi. Um Deu ano a um gente ano casou. certinho, a gente já fez o casamento. Aí já fomos morar junto e aí assim foi. Depois não paramos mais no ministério. Nem o ministério parou, né? Sim. Porque daí, tipo assim, daí Deus deu início de preparação para nós dois, no caso, né? Tanto de aprendizado um com o outro, né? E não foi. Que o início Não vou não dizer é que não. fácil pra ninguém, né? Não foi fácil, né? Os primeiros anos, aí vem a parte financeira, sabe? Então, Verdade. 20 anos depois, a gente tá conseguindo desfrutar o que Cristo queria para nós, né? Eu acho que o que Deus escreveu. Esses dias eu tava conversando com ela, eu disse assim, Mônica, tem vezes que eu fico meio que perdido do que tá acontecendo na nossa vida, e tem vezes que eu fico preocupado porque às vezes eu não tô conseguindo compreender O que Deus quer. o que Deus quer. Porque daí, tipo, antes eu queria ser o baterista, eu queria ser o violonista, eu queria ser o cantor. Hoje, com todas essas coisas que têm acontecido na minha vida, eu fico pensando qual cargo que eu vou exercer melhor. Qual função que eu vou exercer Vai melhor exercer em para excelência. que ela possa estar junto e o meu filho possa estar junto também, entendeu? Então hoje eu fico pensando nisso. O filho de vocês veio com quanto tempo de casados? 2 anos. 2 anos. 2 anos e foi um planejamento dela, no caso, né? Ela planejou. E daí, no caso, eu tava ali, né? Só que eu me lembro que ela disse assim, Daniel, eu quero ter um filho. Daí eu vou fazer o teste de gravidez, né? No primeiro teste deu errado. Aí no segundo teste eu disse, cara, eu acho que tá valendo, né? Mas eu falei com Deus assim, sabe? Daí ela levantou no domingo de manhã e disse, Daniel, eu vou fazer o teste agora. Daí eu me lembro que ela foi no banheiro e aí eu fiquei orando no quarto. E daí eu disse, Deus, se for da tua vontade, mas me manda um piá. Eu quero um piá. Ainda E Deus daí, atendeu. mas não deu 30 segundos, ela já saiu berrando no quarto. Tô grávida, do quarto não, do banheiro, Do né? banheiro. Tô grávida, Pulei em cima dele, tô grávida. tava Aí... em cima da cama, eu pulei em cima dele. E daí eu olhei pra ela assim, tá certo, mas só que é um piá. Eu falei pra ti desde o começo, né? Ela nem aparecia a barriga, nada, né? Eu disse, é um piá. E pra mim também, sempre foi um menino. Tanto que a gente escolher nome de meninas, eu não conseguia escolher nome de meninas. Só tinha nome de Só menino. Nome de menino. Só menino. Viu o que Deus faz, né? Deus projeta desde o começo, né? Desde o começo. E o Felipe, assim, é uma promessa de Deus na vida da gente, porque eu orei pro Felipe vir no tempo certo. Porque se eu esperasse um pouco mais pra ter o Felipe, eu não ia poder ter ele. Porque eu fiquei doente, né? Eu fiz 3 cirurgias no útero, né? Não, tirei um ovário e fiz 2 cirurgias no útero. Então, eu só não tirei o útero, né? E eu tenho ainda um ovário que ficou é policístico, né? Aí não tem como. Então, eu não posso mais ter filho, né? Então, o Felipe foi uma promessa de Deus na vida da gente na hora certa. Herança de Deus. E que é o quê? Filho melhor. Meu Deus do céu. Meu Deus. É tranquilo, essa geração que tá vindo não tem sossego e não buscam a Deus. Às vezes ele chega a ser um exemplo até para nós. Porque muitas coisas que aconteceu na vida da gente, que é normal acontecer, né? Na vida de um casal, principalmente quando tá lá no início, né? Nos primeiros anos. Ele, assim, foi exemplo para nós.
Exemplo pra gente ficar firme ali no propósito da gente, no nosso casamento. E a herança que É Deus herança, deu é para herança. vocês, né? É herança. Que além de ser filho, no caso, né? Eu peço pra ele ser mais do que filho. Eu peço pra ele ser um amigo, né? É. E que eu seja o melhor amigo dele e o pai que na hora que ele precisar eu esteja ali, entendeu? E o amigo que a hora que ele precisar também, uma palavra de amigo também, né? Porque tem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Sim, Entendeu? sim. E nesse caso ele não tem irmão. E eu, como sou, tipo assim, eu sou novo, ele vai fazer 17 agora, né? E eu me acho novo ainda, né? Sim. Entendeu? 38. Então, daqui a pouquinho ele tá fazendo 18, 20 e eu vou estar ainda. Eu vou estar menos que. Eu vou ter 40? 20, 40 e 41. Olha É. aí. Entendeu? Então, eu quero ser o melhor amigo dele. Entendeu? Na hora que ele me ligar, pai, eu tô numa apura aqui, que o senhor pode. O senhor quer ser meu amigo ou o senhor quer ser meu pai? Entendeu? Muitas das vezes eu também perguntava pro pai também, eu disse, hoje eu quero que o senhor seja meu pastor. Muitas das vezes a gente tava passando alguns perrengues em casa, e aí eu ligava pro pai, vem fazer uma oração, mas eu quero que o senhor venha como pastor. Quando eu pedia para ele ser meu pai, ele já estava ciente, já por telefone eu já falava. Uhum. Ou às vezes eu falava na frente dele, não, hoje eu quero que o senhor seja o meu pai, o conselho de pai. E muitas das vezes conselho de pastor. Que a gente aprende a separar esse tipo Sim. de situação. Não, hoje é espiritual. Não, pai, hoje eu preciso de um conselho mais de pai para filho, né? Não, e é um Né? privilégio tu ter nascido num berço evangélico, ter um pai pastor, e eu diria que cabeça aberta, porque hoje nem todos os pastores são assim. Não. Tem pastores que estão ainda parados no tempo. E ele evoluiu com o tempo, ele aprendeu muito com a palavra de Deus. E ele passa sempre isso pra gente também. Isso aí. E tem pastores, né, que mesmo sendo pais de família, eles só são pastores, né? Então, a gente vê muito principalmente no lar cristão, os filhos se perderem por causa disso, né? Porque Por não ter aquele apoio de pai, isso aí. né? Porque a questão de tu ser um pastor é um chamado. Sim. Sabe? Tu entender esse chamado e essa missão é diferente. Porque daí tu tem que aconselhar o pai família, o pai pastor, o pai marido, né? E sabe. E o marido pastor. Isto, e o cara tem que saber separar essas coisas, assim, sabe? Porque imagina se eu, tipo assim, eu tô aprendendo aí no pastorado, né? Uhum. Então, se eu for agir do mesmo jeito, pastor, para dentro da minha casa e usar, tipo, a missão que Cristo me deu para ensinar as ovelhas, dentro da minha casa eu tenho que agir diferente. Entendeu? Porque certas regras mudam para um líder de família e um líder de igreja. Ele muda. Sim. Entendeu? Porque o líder de igreja ele vai estar ministrando direto para a igreja de Cristo. Já dentro de casa, as regras valem para quem é o alfa, no caso, né? Uhum. Entendeu? E hoje, para nós, o Dani, em casa, hoje o Dani ele tem 3 propósitos. Ele é o pai de família, primeiramente, né? Ele é o pai de família. Ele é o nosso pastor, segundo pastor da igreja, né? Mas dentro de casa ele serve como um pastor também quando a gente precisa, quando o Felipe precisa, eu preciso. E é o nosso patrão também. Sim, então ele tem 3 propósitos, né, dentro de casa, né? Ele é o que fornece o trabalho pra gente. Ele é o pai, o cabeça da casa, o cabeça do lar e o nosso pastor também. E não é difícil a gente... E a gente separa tudo, né? E não é difícil separar isso, entendeu? Porque eu posso ser o pastor ou eu posso ser o amigo. Entendeu? Eu consigo ser um pai de família, mas eu consigo ser um amigo do filho. Mas eu acho que hoje em dia tá faltando muito isso, essa questão de separar coisas, porém estar na família. Isso aí. É muito difícil, né? Porque muitas pessoas, muitos líderes, eles pecam, né, nesse ponto. Entendeu? Porque daí age dentro da família como se estivesse dentro da igreja. Só que não. Entendeu? A igreja é de Cristo. Se Deus quiser te tirar, ele vai te tirar. Se Deus achar que tu não é mais suficiente para você exercer esse cargo, ele vai te tirar. De um jeito ou de outro. Tu entendeu? Ou a tua palavra não vai ter mais poder, ou o que tu falar vai ser só palavras jogadas ao vento. E não é isso que a gente quer. Não. Entendeu? Então o zelo pela palavra ela tem que ser separada. O zelo para a igreja e o zelo dentro da família. Tu entende? Eu tô percebendo nesses últimos tempos que Deus está agindo muito no ministério de cada um.
e nos quesitos que a gente tem dificuldade, muita dificuldade, Deus está trabalhando e a gente está entendendo essa questão e está procurando fazer a vontade de Deus onde antigamente a gente iria errar. É verdade. Né? E não é só contigo, não é só comigo, não é só com a Mônica. É no geral. É no geral. Deus está com pressa de fazer a obra dele. E tu sabe que para as pessoas que têm ministério, para as pessoas que são chamadas para trabalhar na obra de Deus, que todos são chamados, né? Sim. Só que tem os escolhidos, né? Para levar a palavra de Deus, para ministrar um louvor, uma palavra. Às vezes até alguém dá um abraço numa pessoa que está precisando. E Deus está tocando na própria... Eu posso falar isso por experiência própria. Que Deus está tocando muito em mim. Deus está tocando na pessoa. Filha, vai lá e faz. Tá. Sábado de manhã, eu tava deitada, um pouquinho até mais tarde, né? Que eu não trabalho no sábado de manhã. E eu tava rolando um vídeo. Deitada, né? Rolando um vídeo. E daí era um trecho, um corte dos escolhidos. Uhum. Que Jesus tem um senhor que leva uma mulher para ser curada da cegueira. Sim. E ele disse que ele não queria cura para ele queria para amiga dele. Que ele levou a amiga dele ser curada. E daí Jesus só tocou no ombro dele. Então tá bom, meu amigo. E quando ele saiu, ele tava com a perna curada. Aquilo ali me desmanchou. Imagina. Eu chorei, acho que uma meia hora de escorrer a lágrima, que o Dani chegou em casa de noite, eu tava com o olho inchado, de tanto chorar, de manhã. Chorando na presença de Deus, porque eu senti o toque de Jesus em mim ali, naquele momento. E eu não tive palavras para mais nada, eu só chorei e agradeci a Deus. Porque às vezes nós somos chamados, tipo assim, a gente faz as coisas de Deus para um ponto específico. Tem gente que passa a vida inteira para chegar num ponto específico da vida. Às vezes eu passei 30 anos aprendendo de Cristo para chegar e para ganhar uma alma só. Entendeu? Cristo, ele espera nós nos preparar para nós alcançarmos aquela pessoa que estava necessitada. Eu estava dizendo para ele, eu tenho diversas funções, mas eu não tenho a qualidade evangelística. Eu chego, eu falo de Cristo para a pessoa, mas quando chega na hora de dizer vamos para a igreja, aquilo me trava. E Deus está destravando isso. Então, uma coisa que antes eu não imaginava, hoje está começando a acontecer. Mas são processos, que era o que tu estava dizendo. Sim. Faz desde 2019, agora que está começando a despertar isso. Mas por quantos processos ali atrás que vocês mesmos acompanharam que eu passei para chegar até aqui? Vou parar aí? Não, porque a obra é de Deus, não é minha. Ele que sabe o que faz. É verdade. É verdade. Verdade. Comigo a mesma coisa. Eu só cantava. Nunca que vocês iam ver eu abrir a boca para falar alguma coisa em cima do altar, a não ser o louvor, entendeu? E eu canto desde os meus 7 anos. Eu não nasci no lar cristão que nem o Daniel, né? Eu fui batizada na igreja católica, com 12 anos eu fui batizada na igreja evangélica. Minha mãe até os meus 7 anos foi católica, né? Daí Deus tocou profundamente nela, que o testemunho da minha mãe é muito forte. Meu irmão quase morreu por uma virose e os médicos não achavam. Minha mãe levava ele em centro de umbanda, benzedeira. Ninguém resolvia o problema dele. Até que um dia ele baixou o hospital e ficou lá e os médicos não achavam o problema dele e o médico desenganou. Esse menino vai morrer porque ele não comia, a boca cheia de ferida, o corpo cheio de ferida, Nossa. febre alta e tava lá, pele e osso morrendo. Ele tinha 1 ano, o Lucas. 1 ano. 1 ano. E daí a minha mãe tinha um tio meu que pregava muito a palavra de Deus pra minha mãe. E ele dizia, cunhada, ele chamava minha mãe assim, que era irmão do meu pai. Cunhada, vamos pra igreja. Eu não vou, o que eu vou fazer esses crentes? Eu andava varrendo o chão, que na época tinha que usar saia, né? Eu tava varrendo o chão com essas saias aí, não vou pra igreja, mas credo, não vou deixar de tomar minhas caipiras, não vou deixar de fumar meu cigarro. Minha mãe era bem mundana mesmo. Quando diz que não vai, aí que é pega de valendo, né? Não daí, tem. Como é que é? Daí aconteceu esse episódio do meu irmão ficar doente e ela dentro do hospital desesperada, porque ela sentiu que ela ia perder ele.
ela fez um propósito com Deus. Ela falou assim, Deus dos crentes. Porque ela não sabia orar, ela não sabia fazer nada. O que ela sabia era o que o meu tio falava para ela. E sem o meu tio saber, aquilo ia entrando dentro dela. A sementinha. Tava trabalhando para trabalhar exatamente naquele momento ali na vida dela. Então ela disse, Deus dos crentes, se é pro meu filho ser curado, eu vou te servir, não vou mais te abandonar. Eu saio de dentro do hospital, vou direto para dentro de uma igreja. 2 dias meu irmão saiu do hospital. Amém. Olha. Era uma virose que ele tinha, uma infecção no sangue, que era tratável, que pegou na garganta e foi pro sangue. Uma virose forte de inverno, né? Uhum. E ele foi curado e tá lá com 31 anos, bem grande, bem gordo. Mas isso serviu como experiência para ela saber da mão de Cristo na vida da família dela. Isso aí. Porque se ela não tivesse tido essa experiência, hoje tu não estaria aqui. Isso aí. É verdade. E nessa época não tinha bem 7 anos, porque o Lucas tinha 1, então eu tinha de 5 para 6 anos. Mas eu me lembro nitidamente da minha vida dentro da igreja, cantando com 7 anos, sabe? Antes disso eu não lembro muita coisa. Mas eu lembro que eu era pequena, já cantava, queria estar sempre no culto. Depois chegou uma época ali da adolescência que eu já não queria mais tanto estar dentro da igreja, né? Não, porque é adolescência, né? Não tem. Mas a minha mãe, ela fazia nós ir. Até eu brinco às vezes com o Dani em casa, eu disse, eu aprendi a ler a Bíblia por causa da minha mãe. Minha mãe, ela não sabe ler. Então ela dizia, vem ler a Bíblia pra mãe. E se não lia, apanhava. Bom, ela fez até tu se converter. Os primeiros estudos de teologia, a Mônica aprendeu junto com a mãe dela. Aprendi junto com a minha mãe. Olha aí, sogrinha, ó, viu? Aprendi. Eu quem ensinou a palavra aí, foi a senhora. E ela, do jeitinho dela, assim, né? Ela não teve estudo, né? Ela sempre procurou passar o certo pra gente. Ensinou a gente a ser trabalhador, ensinou a gente a ser honesto, ensinou a gente a acreditar em Deus acima de tudo. Criou a gente dentro da igreja. Eu e meus irmãos, a gente foi criado dentro... Meus irmãos já nasceram, os mais novos nasceram num lar cristão. Uhum. A Thalita e o Matheus. A Thalita e o Matheus nasceram num lar cristão. Eu e o Lucas o Lucas e o Darlan, a gente nasceu no lar católico, sabe? No processo. Então, pra mim, eu acho que facilitou mais, porque tudo o que tinha na igreja, pra mim, era novidade, entendeu? Então, eu gostava muito da cantoria, eu gostava muito da palavra, eu gostava do cara. Nós tínhamos um pastor que ele era muito carinhoso, sabe? Uhum. Então, ele passava aquele carinho pra nós, sabe? Até esse pastor já é falecido hoje, mas eu lembro dele com muito carinho, que foi um pastor que me marcou muito ali a minha infância, sabe? Então, ele ensinava nós a cantar, e eu aprendi a cantar por incentivo dele, entendeu? Então, isso pra mim foi muito... E tem muita consideração a pessoa que vai ensinar a gente, o pastor que vai nos conduzir. Porque se ele fosse rude com ela estaria encolhida até hoje e não estaria cantando. É verdade. Então, o teu líder, eu vejo por mim, eu me espelho muito no Bispo Miguel. Eu gosto das pregações, eu gosto do jeitinho dele, e a tendência da gente fazer é exatamente a mesma coisa na qual a pessoa se espelha. Isso aí. Né? E se tu tem um bom espelho, uma boa liderança, tu tem grandes chances de avançar na santificação com Cristo. Isso aí. Porque ele está te instruindo corretamente. Se ele não tivesse instruído ela não estaria aqui hoje. Não estaria. E eu acho tão bonito assim quando o pastor Miguel ele fala na igreja, né, que tem que orar pelas crianças, que tem que valorizar as crianças dentro da igreja, porque elas são o futuro da igreja. Hoje eu sou o presente da igreja, mas lá quando eu era criança eu era o futuro. E alguém plantou a semente em mim, entendeu? Com amor, né? Com amor. Se ninguém tivesse plantado a semente em mim, hoje eu não teria o amor que eu tenho pela obra de Deus. Até eu falo com o Dani, às vezes eu disse, tem coisas que eu não negocio. Eu disse, é o que eu acredito e é isso, entendeu? Porque eu sempre tive o mesmo amor que eu tinha quando eu era criança, eu tenho hoje. O mesmo carinho, o mesmo amor, a mesma sinceridade que eu tenho que eu tinha lá quando eu era criança, eu tenho hoje. Porque para fazer as coisas de Deus, ela não mudou para fazer as coisas de Deus. Não. Entendeu? Acontece que a modernidade, né, do que grandes líderes
vem trazendo para dentro da igreja, isso causa que, tipo assim, parece que a gente tá fazendo um negócio mais obrigado, mais sem santificação, sabe? Então, quanto mais simples for você fazer a obra de Deus, mais espiritual você fica. Com Entendeu? certeza. Quanto mais coisa você colocar, menos espiritual você vai ficar, porque daí você não tem tempo para buscar o espiritual. Você vai buscar coisas que é só para mostrar para o homem, e não precisa disso. Não Entendeu? precisa. Então, claro que tem que haver uma preparação, nós não somos dono da palavra, né? Com certeza. Entendeu? Mas assim, tem que haver uma preparação, sim, mas isso é incumbido para, tipo assim, para cada pessoa. Você procura a tua santidade com Deus, entendeu? Porque, tipo assim, eu não posso me basear a minha vida, tipo assim, esperando, o pastor é bastante santificado, eu vou ficar perto dele. Não. Não, é individual. Porque a salvação ela é individual, né? É uma guerra. Isso. O céu ele é tomado à força. Se o pastor vai entrar, tu não vai entrar agarrando o pé dele. Não. Né? Tu entendeu? Porque, tipo assim, é que nem o Bispo Miguel fala. Tu vê só aí o podcast cai no Bispo Miguel. Entendeu? Acho que ele é o Então, próximo. assim, É que ele é a nossa assim, liderança, não tem, né? Tipo, além de ser o pai além de ser meu pai, né? Não eu de ser o pai da gente, né? Além de Pai ser de meu todos. Não pai. deixa de ser, né? Porque... Entendeu? Além Pai de de todos, ser mãe de meu todos. pai. Por isso que é bom o cara separar essas coisas, né? Tipo, pô, é meu pai, mas é um líder espiritual. Entendeu? Então, eu vou estar ali para aquilo ali. Eu vou estar ali junto com ele. Mas eu não posso entrar agarrado no pé dele. Não. Não posso pegar nas vestes dele e querer subir atrás dele. Tem um hino de quem que fala sobre isso aí? Não, eu quero ir pro céu, nem que seja de carona, os levitas. Os levitas. Né? Então eu não posso ser esse camarada que vou agarrar, entendeu? Então assim, ó, do mesmo jeito, ele fala isso aí também. Ele fala que, tipo, a única coisa que diferencia do pastor na questão do membro da igreja é o cargo. Mas é ser humano igual. Entendeu? Nós somos ser humano. Então, quanto mais simples for, que é para nós não fugir do foco, quanto mais simples for você fazer a obra de Deus, mais santificado você fica. E que nem o entende? pastor Miguel fala, não é difícil fazer. Não. Não é difícil servir a Deus. Não. Difícil é tu estar no mundo. Ele costuma dizer que carregar a cruz significa deixar o mundo de lado e seguir o alvo Isso que é aí. Cristo. Isso aí. Então, a partir do momento que tu entende que tu tem que seguir a Cristo, seguir o exemplo dele, o que ele nos deixou, fica fácil. Tu sabe que esse é o caminho. O que vem atrás ou dos lados não te interessa. Tchau, tô indo pra Cristo. Tu sabe que nessa caminhada, além de, tipo assim, o Bispo Miguel, não vai sair do Bispo Miguel. O Bispo Miguel, ele teve, a recém nós estávamos comentando ali na janta, que cada um tem uma experiência diferente com Cristo, né? Então, às vezes eu conto pra Mônica, assim, as experiências que eu tenho, né? Esses dias aí eu tive uma experiência muito forte, que eu fui dormir, e só que eu levantei e vi meu corpo na cama, né? E daí, nesse meio tempo, em questão de, acho que foi umas 2-3 horas de luta, sabe? Porque eu tive uma luta muito forte, né? E eu sonhei, não era um sonho. Depois tu corta. Não era um sonho, mas acho que era uma visão, era É um sonho misturado com visão. um pouco de experiência, sabe? É experiência Só com que Deus, daí né? o que aconteceu? Nessa visão, para muitos parece ser loucura, né? Mas é o que firma os passos da gente com Cristo, né? Porque, tipo assim, além dele te dar a força para você lutar e você enxergar o lado espiritual, porque muitas vezes o lado espiritual ele assusta. Se tu não tem um pouco de conhecimento da palavra, um pouco de... Poxa, o pastor Miguel também passou por isso aí, aquele outro pastor também passou, aquele irmão da igreja lá também passou por isso. Então o que aconteceu comigo naquela visão ali? A visão foi que o Satanás entrou no quarto e botou a mão no meu intestino. E eu via meus órgãos, entendeu? Uhum. Eu deitado na cama, e só que daí eu tava em pé e eu olhava ele tocando Tu no tava meu olhando intestino. com os olhos espirituais, na Isto. verdade. E daí eu me lembro que eu acordei, que eu voltei pro corpo, eu acordei e ele tava mexendo ainda. Ele fazia assim. Tu sentia. Eu sentia ele mexer. Daí eu disse: quem que te deu autoridade para você entrar aqui? Quem que deixou você passar pela porta?
E daí, normalmente na visão, no sonho, ou se tu tem um sonho que tu vai clamar o sangue de Jesus, tu não consegue falar. É difícil. É difícil? É difícil. Só que eu tipo assim, eu olhei pra ele e eu não senti medo do que ele tá fazendo. Eu só sei que ele olhava pra mim e ele dizia assim, eu fui autorizado a chegar aqui. Eu disse, mas quem que deixou tu entrar? Eu não deixei tu entrar e tocar em mim. Por que tu tocou em mim? Tu vai sair daqui agora em nome de Jesus. Eu falei assim pra ele. E aí foi como se tivesse... E se sumiu. Tu entendeu? E na hora eu acordei, ele tava passando por isso, na hora eu acordei e ele tava de lado na cama e ele ergueu o braço e clamou o sangue de Jesus. Ele clamou, tipo, eu vi ele Nessa clamando o parte eu sangue me de lembro de Jesus tudo. em voz alta, que eu acordei. E ele Sim. ergueu a mão e disse, sai daqui, não faz muito tempo. Não, foi faz, semana passada, Foi semana acho que foi. passada. Só que não Tipo- foi só de uma experiência, porque eu olhava assim, eu dizia pro pai, o pai tem bastante experiência, né? Eu quero ter experiência. Porque, tipo, eu não quero perder o foco da simplicidade que eu tenho com Cristo, entendeu? Eu quero ser o mesmo cara que ao escutar o louvor eu choro. Que ao escutar a palavra, se a palavra tocar no meu coração, assim como tocou no de Davi, que eu possa me quebrantar. Que as coisas dessa terra não façam que eu me engrandeça, mas que eu esteja sempre quebrado para que Cristo sempre venha a ser exaltado na minha vida. Amém. Então eu peço isso, entendeu? Então, nas minhas orações eu peço isso, nas minhas experiências com Cristo eu peço isso, entendeu? Já isso nos traz tipo assim uma firmeza de fé que é totalmente diferente. Aí tu vai contar para quem não tá no mesmo Isso, não tem essas no experiências. mesmo espiritual, não tem, entendeu? Não vai acreditar, vai Não. dizer assim, mano, tu é maluco. Tu deve ter cheirado alguma coisa. E sabe que a gente Entendeu? comenta bastante lá em casa, né? Que de um ano pra cá a gente tá sendo muito abençoado materialmente também. A gente passou muitos anos peleando, trabalhando. Tipo, vendendo almoço pra pagar janta. Sim. Aquele negócio. E de um ano pra cá a nossa vida materialmente mudou. Só que a nossa vida material mudou porque a nossa espiritual mudou mudou. antes. Mateus 6,33. Justamente. Deus, ele Mudou só antes. vai fazer na tua vida. Eu gosto desses cortezinhos aqui, né? Escute bem. Deus. Escute bem. Eu já tô olhando. Escute 3, bem. 2, 1, gravando. Deus só vai fazer coisas na tua vida se o espiritual acontecer antes. Se ele não acontecer antes, o material não acontece. O material é só Entendeu? consequência. Paulo fala de uma sobre vida isso, espiritual. que o material nesta vida só acontece por causa do espiritual, Uhum. entendeu? Tá em Coríntios, só não me lembro o capítulo e o versículo, mas tá em Coríntios, se você não lê a Bíblia, vai ler. E no momento que a gente fez um propósito com Deus, que eu acredito que o Dani também, porque eu fiz o meu propósito com Deus em particular. Uhum. Senhor, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou ler a Bíblia. Porque eu não tenho vergonha de falar, eu tava muito relaxada, entendeu? Tipo, deixa a vida me levar, Acostumado entendeu? com Comodismo. comodismo. Vai como vai. Na minha cabeça, o que importava era eu trabalhar. Eu entrava no salão 7 horas da manhã e saía 10 horas da noite. E o que importava pra mim era o trabalho. Eu tinha que comer, eu tinha que pagar as contas, eu tinha que cuidar do Felipe, eu tinha que cuidar dele. E com tudo isso eu cuidava com o meu trabalho. Eu tinha que ganhar bem. Uhum. E o meu lado espiritual morreu. Morreu. Nem brasa tinha. Tava na cinza mesmo. Outro corte bonito aqui, ó, pra você. Um corte bonito, abençoado. Deus só vai poder trabalhar na tua vida se ele bagunçar toda a tua vida. Se ele tirar tudo fora do lugar para ele poder ajeitar do jeito que ele quer. Então, aos nossos olhos, quando a gente pede mudança, a gente não espera uma mudança radical. A gente espera que vai continuar do mesmo jeito. Não, Deus vai bagunçar toda a tua história. Mas aí tem outro Entendeu? detalhe. Deus bagunça toda a história. Mas eu tenho que querer. É isso aí. É verdade. Eu tenho que permitir Deus me mudar. Ele não vai chegar pra mim e dizer, Lígia, abre o teu corpo que agora eu vou te mudar. Não, eu tenho que querer essa mudança. É isso Do aí. contrário, Deus não invade. E lembra, Lígia, quantas vezes eu te falei? Eu disse, na nossa maior luta, na nossa maior provação, nós se sentimos sozinhos. É isso aí. Às vezes as pessoas nem estavam distante da gente, Não. mas a gente se sentia sozinho.
Porque era o nosso conserto com Deus. E um outro corte bonito, abençoado aqui, ó. Mas, Senhor, Eles dois um grau. Tá mostradinho. Um corte bonito. corte mesmo, que ele tá me cortando. É que eu não posso deixar. É que eu não posso deixar de falar sobre isso. Eu não posso, porque depois foge fora daqui da nossa conversa. Ninguém. Eu quero dizer pra você que ninguém é culpado do que tá acontecendo na tua vida. Não. Ninguém. O homem não é culpado do que está acontecendo na tua vida. São ferramentas usadas por Deus. Mas pastor, tu está me dizendo isso por quê? Porque, irmão, quando José do Egito, foi vendido, não foi os irmãos dele que venderam. Foi Deus que Foi permitiu. Deus permitiu. Quando o Daniel foi jogado na cova do leão, Deus permitiu que ele entrasse lá. Tu Mas, eu tava lendo a história de Jó, agora sou eu que tô te cortando. Pode, já bota pra lá, ó, esse corte aqui é bonito. Aqui, ó. Eu tava lendo a história de Jó e Deus só permitiu que Jó passasse por tudo que ele passou porque Satanás foi pedir. Porque Satanás achou que Jó não seria fiel a Deus. E Deus permitiu, a luta durou 6 meses. Mas no final, Deus foi ter com os amigos de Jó, porque os amigos chegavam, fulano, tu tá assim porque tu fez isso, ciclano, tu tá assim porque fez aquilo, Beltrano, tu tá assim porque fez aquilo. E daí Deus puxou a orelha dos amigos de Jó. Como eu pedi para vocês irem aconselhar ele e vocês estão apunhalando ele pelas costas, vão se consertar com Jó. Deus mandou que fosse, entregasse para fazer os holocaustos, né? E Jó, ele só foi restaurado toda a sua vida quando ele orou pelos amigos e perdoou. E quando Deus mandou Jeremias falar com o rei de Jerusalém, né? Que Nabucodonosor ia entrar em Jerusalém e ia levar o povo cativo. A Bíblia fala, vou usar o meu servo. Nabucodonosor foi uma ferramenta na mão de Deus para entrar lá, levar o povo para Babilônia e tirar aquele rei. E Jeremias falou para o rei se arrepender. O que o rei fez? Largou Jeremias dentro de um poço. E não quis o arrependimento. O povo, claro, muita gente morreu, o rei morreu. Mas a família do rei foi levada, os príncipes ali, os conselheiros, foram todos levados cativos para Babilônia. E tanto era necessário, né? No texto fala que Deus olha para ele e chama ele de meu servo, né? Meu servo, Nabucodonosor, chama meu Nabucodonosor servo. de meu servo. Entendeu? Então ninguém é culpado. Deus, ele precisa achar quem tá preparado para mexer na bagunça. E ele vai permitir, tu estava falando da tua experiência com Deus. Quem sabe Satanás chegou para Deus e disse, não, teu servo Daniel, eu vou fazer isso, isso e aquilo, e ele vai ter medo, ele não vai usar a autoridade que tu pôs na mão dele. E Deus disse, não, tu pode ir, ele deu autoridade, mas tu usou a autoridade que Deus te deu para expulsar aquele mal da tua vida. Expulsar aquele mal. Entendeu? Porque o inimigo, tu acha que o inimigo ele não fez isso na vida de Jó? Foi lá para pedir sobre a questão de Jó, tu acha que ele vai fazer diferente para nós? Ele vai fazer a mesma coisa, meu irmão. Tipo assim, a jogada vai ser sempre a mesma. É tirar o teu foco, diminuir a tua fé, te desanimar. É isso que ele vai fazer, tu entendeu? E colocar você em prova. Tu entende? Aí, tipo assim, se tu não ser forte, não tiver coragem para que Deus mude a tua vida, meu irmão. E ele tá sempre ali ao derredor procurando uma falha para ir te acusar, achando uma brecha para poder entrar e destruir. Mas daí pensa a confiança que Deus tem em nós. No caso, ele permitiu que Satanás destruísse a vida de Jó, mas Deus conhecia Jó. Deus conhecia. E ele faz isso porque a Bíblia ela relata que Satanás só pode tocar no servo de Deus se Deus permitir. Então, se Deus permitir, é porque tem um propósito nisso. Tem um propósito. E tudo tem um propósito, mas é no tempo de Deus. Tudo. É a mesma coisa em Israel, né? Quando Deus queria que o povo ficasse mais espiritual e o povo estava rebelde, o que Deus fazia? Deus fazia que outros reis viessem e dominassem eles, para eles se dobrarem
Que Entendeu? foi o que aconteceu Foi o ali que aconteceu. E em não foi Jerusalém uma pra vez só, não Babilônia. foi uma vez, Não foi né? uma vez só. Foi várias. Hoje nós olhamos para Israel, Israel é a nação escolhida, entendeu? Para que viesse Jesus Cristo. Eu creio isso, assim, né? Sim. Então, sem Israel existir, a nação de Israel, como que Jesus iria vir? Entendeu? Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então, Jesus ele não olhou só o povo de Israel. Não. Ele pra nós olhou o também. mundo inteiro, entendeu? Porque na palavra diz que ele amou o mundo de tal maneira. Ele não botou específico ali. Deus amou Israel de tal maneira. Não, ele amou o mundo. Então, no mundo, o que tinha no mundo inteiro? A imagem e semelhança de Deus, o homem, por toda a terra. Porque quando o Adão e Eva foram expulsos do jardim, o que ele disse? Vão por todo lugar e se multiplique, não Sim, foi assim? Foi. Quando houve ali o lockdown, que todo mundo agora é chique falar lockdown, né? Tipo, reset. Né? Tipo assim, na Arca de Noé ali, quando deu o dilúvio, entendeu? Deus falou o que para Noé? E pros filhos? Vão e povoem a terra. Então tu acha que eles povoaram só Israel? Não, eles povoaram a terra inteira. Toda a terra. Então por isso Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Então Jesus ele veio para todos, veio para o povo de Israel e veio para nós. Às vezes Entendeu? eu começo a pensar na grandiosidade de Deus. Pense, ele foi um arquiteto perfeito em tudo. Na construção do mundo, colocou tudo no seu devido lugar. Na nossa construção, eu costumo brincar que já imaginou se a boca tivesse aqui, os olhos aqui, a Meu comida ia Deus cair do nos céu. olhos? Olha a proporção que ele teve. E desde lá de antigamente até agora, ele escolheu o povo de Israel. Porém, ele já sabia que Israel não ia dar certo, não ia aceitar. E ele já mandou o Salvador, ele arquitetou tudo. Tudo. E hoje a gente tem a graça de estar pensando nisso com a magnitude. E não tem como descrever quão gigante é Deus para pensar, nós estamos em 4 aqui. Pense uma pessoa pensando por nós 4. A loucura que ia ser. Imagina Deus nesses milhares de pessoas no decorrer de milhares de anos. Até 2030 é 10 bilhões, né? E Olha. ele conhece cada um, como os meus acertos, os meus defeitos, ele me conhece como ninguém jamais vai me conhecer. Exatamente. É um pai perfeito. Tem 2 pessoas que te conhecem. Hum, É você e Deus. isso aí. Só que tem outras coisas que Deus conhece muito mais, né? Porque ele diz, só eu e Deus sabemos a luta que eu enfrento aqui dentro. Uhum. Porque aqui fora é simples nós mostrar, Sim. entendeu? Nós estamos Aqui trabalhando, fora tá estamos tudo correndo, beleza, isto. né? Mas e aqui dentro, o conflito interno? Quem eu sou? Quem eu posso ser? Para onde eu vou? Aonde tu quer que eu vou? Tô perdido na missão, como que eu me acho? Entendeu? Tô sem a bússola, como é que eu me acho no meio desse cerco? Entendeu? Então, muitas das vezes, esse conflito, né? Até o conflito de paternidade. Quem eu sou? Quem sou Que eu acho que é a pior pergunta que tem pra gente se auto Muitas definir. vezes a gente Quem eu faz sou? a pergunta mais comum, assim, que eu acho que a gente se faz. Senhor, pra que eu vim pra essa Que terra? eu vim? É uma pergunta normal. Né? Sim. Quem eu fazer sou? O que eu vim fazer aqui? Qual é o propósito? É. Qual é o propósito? Será que eu vim pra cá só pra Porque trabalhar? se tu puxa pela Bíblia, todos têm um propósito. Todos. Isso, não estamos nem falando de igreja, nem de religião. Não. Eu estou falando, todos têm um propósito. Entendeu? Debaixo dessa terra. Debaixo do céu. Todos. Seja para o que for. Até os animais têm um propósito. Nós não comemos um churrasco recém? Se o camarada não tivesse... Plena segunda. Entendeu? Então, para tudo tem um propósito. Então, nós estamos aqui, ó. Eu acho que Deus ele viu isso aqui. Jesus, ele viu isso aqui que estava acontecendo, entendeu? Na verdade, eu acho que ele já sabia mesmo antes da gente imaginar que estaria aqui, porque ele nos conhece no ventre da nossa mãe. Entendeu? Eu escutei uma palavra que diz assim, ó. Eu escutei uma palavra de um pastor que ele disse assim, ó. Olha o corte. Eu escutei uma palavra de um pastor que ele disse assim, ó. Quando você estiver num lugar, viva ele. Aprenda com ele, porque foi o lugar que Deus te colocou para você viver Deus. Então hoje nós estamos vivendo Deus, entendeu? Hoje nós estamos vivendo do que ele já viu.
pra nós. Você entendeu? Porque se não fosse ele, mano, nada disso aqui iria acontecer. Não. Você entendeu? Nada. Entendeu? Nem tu não teria vindo lá de cima pra cá. Se Deus já não tivesse planejado você com ela. Entendeu? Se Deus não tivesse... Não, peraí, eu vou ter que... E tu sem saber aqui orando. Tu entende? Tu entende? Porque Deus, ele já encaminhou Sim. o propósito. Sim. Ah, pastor, mas aconteceu várias coisas no meio da minha caminhada. Era pra O quanto acontecer. eu chorei. Mas e hoje, por causa das lágrimas que tu derramou, ou tu derramou, ou nós derramamos, não faz de nós umas pessoas mais fortes? Com certeza. Com Você certeza. sabe Que corte que- bonito esse aqui, irmão. Olha, seja abençoado. Uma palavra do Bispo Miguel, ele falou isso aí. Não importa onde você esteja, tu sempre vai estar lá. E tu sabe, entrando nesse assunto dos conflitos, Acontece. Erro na Matrix. Mas a Lígia ficou sériazinha, ela ficou... Não, mas eu entendi o pleonasmo ali. O pleonasmo. ai, entrando nesses assuntos dos conflitos, sempre eu tive conflitos dentro da minha cabeça, sabe? Sempre vivi em conflitos Quem que comigo não tem? mesma, entendeu? Mas eu às vezes, pode ser que seja ignorância minha, mas às vezes eu digo assim, mas parece que dentro da minha cabeça piora as coisas. Porque desde pequena sempre passei por situações que me botavam em conflitos, sabe? Eu tive meu pai que foi ausente, né? Meu pai, meu genitor. Conheço ele, convivi com ele, mas ele nunca foi presente na minha vida. Mas já entrando assim, por outro lado, eu tive um padrasto que foi muito presente, mais do que um pai. Me criaram do bom e do melhor na medida do possível que podiam me dar, né? E daí, mas eu sempre vim, Senhor, mas por quê? Ali que eu aprendi a orar, mas por quê? Eu lembro, assim, umas imagens minha pequena, agarrada na área, chorando porque meu pai não tinha vindo me ver, entendeu? E daí eu dizia, mas por que esse tipo de coisa acontece comigo, sabe? Na minha cabeça eu pensava, né? Penso ainda, porque eu ainda... E em questão da igreja, daí eu vim crescendo, casei, tive meu filho e acontecendo coisas que eu dizia, mas Senhor, mas por que acontece esse tipo de coisa comigo? E eu passei, o meu auge dos meus conflitos foram 3 anos de conflitos dentro da minha cabeça, assim, que eu não queria mais nem ir pra igreja. Tu acompanhou um pouco, né? Tu Sim. sabe que eu tava bem conflitante. E eu acho que dentro disso aí, Deus foi trabalhando em mim, sabe? Até uma vez aconteceu uns episódios assim que eu disse, não quero mais cantar. Não vou mais cantar, pra ver como Deus conhece a gente, né? Que nós estávamos falando do propósito que Deus conhece a gente. Não vou mais cantar, não quero mais saber de cantar. E eu sempre cantei, eu amo cantar. Eu gosto, por mais que a gente acha que a gente às vezes não faz bem, mas eu amo fazer o que eu faço. Eu amo estar lá no altar ministrando pra mim mesma e pra igreja, sabe? Uhum. E eu disse, não quero mais, não vou mais cantar. O que é que tem que estar lá em cima, lá cantando? Mas me rebelei. É normal, a gente é humano, né? Sim, com certeza. E daí eu tive um sonho. Que Deus falou comigo em sonho. Não é sempre, mas às vezes ele me dá uns Acontece. sonhos que acontecem. E eu tava num consultório médico. E tinha uma fila ali pra consultar. E daí foi chamando, vinha um homem, um jaleco branco, um senhor já. Eu não me lembro muito bem do rosto dele, mas eu sei que ele tinha uma barba cerrada branca, um cabelo branco também, um jaleco branco, tá tudo de branco. E ele chamava as pessoas entravam ali e saíam com receitas. Até que chegou na minha vez. E daí eu sentei, como se fosse aqui. Tu, o médico, e eu E aqui, a o paciente. E ele disse pra mim, cruzou os braços assim, em cima da mesa e disse, me conta por que tu não quer mais cantar? E daí eu olhei pra ele e eu disse, eu não quero mais cantar, porque... Falando ali, sabe, o que tinha acontecido, porque eu não aguento mais, e a gente faz, e bota um defeito, os conflitos de sempre. E daí ele disse, mas não é pra te parar de cantar. E ele escrevia. E daí eu disse, mas não, eu vou parar de cantar. Não é pra parar de cantar.
eu tô botando na receita que não é pra parar de cantar. Porque quando tu canta, os anjos dançam. Nossa, cheguei a me E arrepiar ele agora. levantou e veio detrás da mesa, por trás de mim e dançava. E eu, no sonho, eu tava louvando e ele dançando. Eu acredito que eu era o anjo do Senhor que veio falar comigo em sonho. Precisava me curar, porque era um Sim. consultório médico. E falou que não era pra mim parar de cantar. E depois desse dia, nunca mais parei. Mesmo quando eu tava em casa, eu não parava de cantar. Porque eu faço show debaixo do chuveiro, né? Deus tem os seus meios, né? Quem nunca. E aguarde aí, Ai, ai. meus irmãos, não é um corte, novidades, né? A gente vai estar reativando aí as agendas da banda e agendas de gravações, né? Da banda também de músicas autorais. A princípio, esse testemunho da Mônica aqui virou um louvor. Virou A gente tem um tem louvor um louvor. já pronto, que é Os Anjos Dançam, né? Sim. O nome da música, né? Eu acho que eu já mostrei pra ti. né? Já mostrou. Mas corta, senão vai dar. Não vamos dar Não vai dar spoiler. Não vou dar spoiler aí. Não. Topzera. E depois desse dia, nesse dia, quando eu acordei de manhã, eu já contei o sonho pra ele. E me marcou muito, que eu conto exatamente sempre a mesma coisa, eu vou contar sempre. Que eu entendi que o meu louvor pra Deus não é só em cima do altar, ou Não. uma apresentação, ou cantar em alguma igreja, entendeu? A minha adoração com Deus é onde eu estiver. No caso, a tua adoração é através do louvor. E não interessa se tu tá embaixo do chuveiro ou se tu tá em cima do não. altar. É a mesma coisa. Quantas vezes eu fui renovada lá na mesa do escritório, dele entrar e eu tava chorando, escutando um louvor ali, na hora do trabalho ali, chorando, me encontrando com Deus. Eu não preciso marcar um horário para falar com Deus. Não. Entendeu? Eu não preciso marcar um horário específico. Ah, mas eu vou cantar só na igreja. Não precisa. Não. Entendeu? Porque naquele exato momento é o momento que Deus quer ouvir a tua voz, cara. Já dizia teu título, Deus não marca a hora para ouvir sua Entendeu? voz. O Daniel fala sobre isso aí, porque Daniel ele era um cara que orava bastante, né? Então, o porquê que ele orava? Sabe por que ele orava bastante? Por que ele orava? Pastor Daniel. Tô fazendo igual o Bispo Miguel pede agora. Por Tu quê? sabe por que ele orava bastante? Por quê? Porque ele queria que os céus ouvissem a voz dele. Oh, glória. Você entendeu? Então, se ele ficasse pouco tempo sem falar com o Senhor, ou ficasse muito, é como se, tipo assim, ele não existisse. Então, uma oração, ela tem que ser para mover os céus. E Deus, ele não perde uma oração. Não. Sabe que Daniel, ele orou no mesmo segundo que ele orou. Demorou 20 e poucos dias para vir a oração, para vir a resposta dele, né? Então, o que aconteceu? O anjo chegou e falou para ele, o que o anjo falou para ele? No momento em que tu orou aqui, eu já tava com a resposta. O problema é que nós tivemos uma batalha ali em cima que demorou todos esses dias. Não teve como Entendeu? chegar. Então Deus, ele não deixa de escutar a nossa voz, seja ela em oração, seja ela em louvor, ou seja ela falado nas palavras ou em lágrimas. Entendeu? Com gemidos inexprimíveis que o E eu próprio vou dizer- Espírito Santo Olha aí, vou ó. dizer uma Que corte coisa. bonito. Eu vou dizer uma coisa, que muitas das minhas orações que foram respondidas foram em lágrimas. Que eu não abri a boca pra falar nada. E Deus respondeu. Responde. E a resposta mais imediata é essa. Por incrível que pareça, quando tu tá lá que tu diz, Deus, tá aqui minhas lágrimas, som do meu coração, eu tô aqui. Ele escuta, ele responde. É verdade. Como diz o Miguel disse, Espírito Santo, eu tô aqui, eu não tenho mais palavras, intercede por mim. Ele falou isso com os olhos vermelhos. E tu percebeu que de uns dias pra cá a gente tá falando muito em oração? Antes até da mensagem que tu trouxe na igreja aquele domingo no culto das irmãs lá. A gente já vinha falando sobre oração. E eu disse, até comentei com o Dani esses dias, eu disse, às vezes eu me pego orando do nada. Às vezes eu acordo orando. Acho que eu tô dormindo, tô sonhando que tô orando e acordo orando. E durmo orando. Levanto de madrugada, às vezes eu não consigo dobrar o meu joelho para orar, mas às vezes eu levanto e dobro o meu joelho. Porque quando a gente descobre que a oração é a chave da vitória, a gente nunca mais para de orar. Não. Até eu tava dizendo pra ele hoje de manhã que essa noite eu fui esperta. Porque na noite passada eu não consegui orar, porque pra mim eu tenho que estar de joelho. É coisa minha, tá? Parece que eu tô sendo obediente em fazer o que Deus quer que eu faça.
Se eu orar na cama não é a mesma coisa. Eu tenho que ser obediente e orar de joelho. Aí essa noite eu fui esperta, eu coloquei um casaco e me cobri com uma cobertinha. Aí eu consegui orar de joelho. Pensa em minha fazer isso. Olha aí, ó. E tu lembra aquele... Foi, acho que foi não a Santa Ceia que teve ontem, na última Santa Ceia. Uhum. Que eu já tinha comentado contigo que eu tinha dificuldade para levantar, orar de madrugada de Sim. joelho. Aham. E sentia até um pouco de medo de orar sozinha de madrugada. Porque a gente sente, né? Como eu disse, a gente é ser humano, né? A gente não é forte sempre, né? Por mais que a gente queira mostrar que seja forte sempre, a gente não é. Às vezes Não. corre medo. E eu sentia aquele medo de levantar, orar, né? Podia ser até um ataque do inimigo para mim não levantar, orar, né? Daí, na última Santa Ceia que teve, na penúltima, né? É que a na última outra, foi ontem. Nós cantando em cima do altar lá, e daí o Dani puxou o louvor, aquele lá, que nós entremos no Me Refaz. Quando eu vi, eu tava de joelho, em cima do altar, chorando, e a minha vontade era botar o rosto no chão, assim. Oi, e esses cultos de ultimamente Deus tá trabalhando, né? Essa semana aqui eu tive eu acho que mais foi um desafio, assim, sabe? Porque aconteceu algo inusitado na nossa vida essa semana aqui, que a gente acabou trocando de carro sem querer trocar de carro, entendeu? Então foi algo que depois que eu entrei no carro, eu acho que a Mônica estava na empresa e eu peguei o carro e eu sei que eu parei o carro e comecei a chorar. Mas não por causa do carro. Pela alegria da permissão de Deus. Porque o que Deus permitiu acontecer, tu entendeu? Então, assim, a gente comentou hoje, a Mônica também, que tudo que está acontecendo na nossa vida, a gente não quer deixar Deus de lado. Não. No caso, a gente quer dar prioridade para Ele, porque foi Ele que fez acontecer tudo isso na nossa Sim. vida, entendeu? Então, daí eu parei a caminhonete e comecei a chorar. Antes eu falava carro, agora eu falo caminhonete, né? Eu parei a caminhonete e eu comecei a chorar. Só que nesse meio tempo eu tive uma visão e eu disse assim, cara, se eu morresse hoje, eu queria entrar direto pro paraíso. E tu és real, porque eu fiz essa pergunta para Deus, né? Eu disse, eu sei que tu és real. Se eu partisse hoje, não me importa os bens que eu tiver. Não me importa se eu tiver a melhor casa, a melhor roupa, não me importa. Não importa nada. O que me importa, Senhor, é que se eu morresse hoje, o portão do céu tivesse aberto para mim entrar. Porque de tanto que eu acredito que a minha fé está firmada em Ti, que tudo que o Senhor fizer para mim aqui, é para Ti a honra, é para Ti a glória, entendeu? Em nenhum momento eu quero deixar de falar disso, para que eu não posso dizer para que o mundo veja, porque o mundo ele já experimentou Deus uma vez, duas vezes, três vezes, entendeu? Mas para tipo assim, ó, para que as pessoas que fazem a vida junto com a gente, que convive com a gente, possam ver também, poxa, Deus fez isso na vida do cara e ele fala que foi Deus. Então eu quero ser não igual a ele, porque ninguém precisa ser igual a ninguém. A gente precisa fazer o que Paulo falou: seja imitadores de Cristo. Ele pegava e puxava para ele, né? Seja imitadores de mim, porque eu estou imitando a Cristo, entendeu? Então, que nós sejamos imitadores de Cristo, que busque a Cristo enquanto há tempo. Porque, por que tu fala isso aí, pastor, enquanto há tempo? Porque tem muitas pessoas que não têm tempo. Não se encontram mais no tempo, ou às vezes perderam o tempo. Que nem a própria Mônica estava contando, que o tempo dela era exclusivo para o trabalho. Enquanto aumentava o trabalho, mas o espiritual não era nutrido. Eu tava que nem a situação de Marta e Maria. A parte de Marta precisava ser feita. Só que ela precisava também se acalmar um pouco e ir lá servir o mestre, né? Ficar perto do mestre, escutar o mestre, né? E eu tava só com a parte de Marta, eu tava ansiosa, eu queria resolver tudo com as minhas mãos. Só que tem que ter um controle, né? Tem que ser a balança. Moderado. Tem que estar ali, né? Do teu lado. E quando a gente aprendeu que o lado espiritual da gente estando bem, o material vai bem, até tem um louvor que eu escuto ele meio que direto, porque é um louvor que falou muito comigo nesses momentos que a gente se sentia muito sozinho ali.
que a gente tava passando essa luta interna da gente, sabe? Que é aquele diante do trono, distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. E é esse louvor aí que eu tô levando, que eu canto, até eu canto e choro, assim, sabe? Porque eu comento muito com ele, eu digo, pode faltar tudo. Se hoje a firma fechasse, vamos supor assim, se nós perdesse o carro, se acontecesse alguma coisa com a nossa casa, só não pode faltar Deus na vida da gente. Que a gente tendo Deus, a gente reconstrói tudo de novo. Tem um hino do Thales Roberto, que é o cara que foi o que me segurou, tipo assim, a Deus, é que Deus faz em momentos específicos, né? Tipo, somos usados por Deus, mas a palavra não é nossa, que é o que eu comentei antes, né? Nós não somos o dono da palavra. Não. Nós somos ministradores só. Só isso. A gente vai servir se de ferramenta para aquilo lá. Se ele não permitir a gente fazer, a gente não tem o entendimento para ser ministradores dessa palavra. Não. Porque é uma palavra poderosa Deus, e séria. ele passou para ti, para aquele exato momento, é para aquilo lá. E tem o hino do Thales Roberto que foi o que me segurou. Eu cantava, tipo assim, eu escutava ele em segredo, dentro do carro, andando com o carro e chorando, entendeu? Mesmo sem entender. Eu confio em ti, entendeu? Tudo pode estar ao contrário. Tudo pode estar sendo arrasado na tua vida, pode estar um vendaval, pode estar, sabe, tá tudo desorientado, porque recém nós falamos sobre bagunça, Deus ele vai bagunçar tudo, mesmo sem entender. Eu confio em ti. Porque ele continua sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus Nada. porque ele não permitiu que tu fizesse algo hoje que tu queria fazer. Mas daqui um pouco a não permissão dele foi um livramento. A gente não sabe o que ele trilhou para nós. E muitas pessoas não entendem esse detalhe. Ah, porque tu não me curou, tu não é Deus. Vem bastante reflexão quando eu tô no chuveiro. O chuveiro é ministrador de tudo, né? Daí eu tava pensando a história da mulher com fluxo de sangue, que é uma das passagens que mais mexe comigo. Então, somente ela tocou na orla, 12 anos, com médicos, com remédios, com tudo. Ela foi curada. Jesus disse, filha, a tua fé te salvou. Mas Paulo tinha fé? Paulo tinha. E por que Deus não curou o olho dele? Porque não era necessário curar. Porque ele tinha que lembrar quem ele era. Porque para Paulo a graça de Deus bastasse. Deu pra bola. Não é sempre, às vezes a gente diz, eu não fui curada porque faltou fé. Não é. É porque Deus quer nos ensinar alguma coisa, quer nos mostrar. Daqui um pouco, no caso, a Mônica tem problema com fluxo de sangue, eu também tenho. Daqui um pouco Deus não quer me curar. Mas é Ele. Se Ele me curar, amém. Se Ele não me curar, amém. Não é porque eu não tenho fé, mas eu não sei o que Ele está projetando para mim ali na frente. É verdade. E a mesma coisa a mulher do fluxo de sangue, Paulo. Deus disse, a tua graça me basta. Eu sempre gosto de contar a história do tio velho, porque ele foi um cara que ele aceitou Jesus e uma palavra ele segurou na vida dele. Que foi, eu acho que aonde ele, tipo assim, ele deu aquela mudança de chave, assim, aquela virada de chave e ele entendeu a palavra. Porque na palavra dizia que Deus acrescentou 15 anos na vida de Ezequias, né? E ele falou assim, Daniel, na minha vida eu queria que Deus se cumprisse em 15 anos. E eu tive o privilégio dele me dar 16 anos. Deu um a mais. Deus recolheu ele, entendeu? Só que ele entendeu a chave, ele me chamava de pastorzinho. Eu nem era pastor na época, né? Eu era evangelista. E daí ele me chamou lá, eu fui dar a minha primeira ceia da minha vida para um membro da igreja e a última dele. Entendeu? E ele me falou aquilo ali. Eu sei que Deus vai me recolher. Só que, Daniel, o que me firmou foi que eu pedi 15 anos e ele me deu um a mais. Entendeu? O que me firmou foi aquele 1 ano a mais que ele me deu. Porque eu já estava crendo nos 15. Então ele foi muito bom para mim. Ele foi além da expectativa que ele tinha. Então tu pensa num camarada desse aí ter uma experiência dessa com Cristo. Então não importa se Deus não vai te curar
ou ele vai te curar? Se ele te curar é para um propósito muito maior. E se ele quiser te recolher é para que ele te salve. É o propósito Entendeu? dele. Se ele quiser manter aquela doença ou aquela enfermidade, né? Porque é momentânea, entendeu? Deus vai te manter, Sim. entendeu? E vai de ti ter a serenidade de poder entender isso. Porque tem muitas pessoas que não têm essa serenidade e gritam e blasfemam e porque tu não é Deus, porque isso, porque aquilo, entendeu? Muitas vezes hoje a gente vê muito, né? Pessoas que passam por luta e a primeira coisa que fazem é: vou sair da igreja, vou abandonar Deus. Pra que eu tô servindo Deus? Só que aquilo ali justamente é a prova pra ver se tu tá firme, pra ver se tu vai passar por aquele processo pra ter raiz, entendeu? Exatamente. E as pessoas, as primeiras, eu vou abandonar Deus porque não adianta. E muitas vezes se perdem, vão servir a Satanás, né? Porque Deus é ele é. muito mais fácil É. servir a Satanás, né? Na cabeça de muitas pessoas, porque é muita ilusão. O diabo, hoje em dia, ele te oferece coisas boas, aparentemente boas. Uma boa comida, uma mulher, um homem bonito, festas, bebedeiras, coisas atrativas. Só que uma hora o fundo do poço vai chegar. E aí, para quem que tu vai correr? Para Deus. Então, hoje em dia, muitas pessoas passam por lutas dentro da igreja e a primeira coisa que fazem é culpar Deus, sabendo que o segredo é ficar com Deus. Que se tu passar toda aquela tua prova com Deus, lá na frente tu vai ter vitória. Agora, se tu ir pelo lado mais fácil, aparentemente mais fácil, tu vai chegar no fundo do poço. E depois, para te tirar de lá, é só Deus. Esses tempinhos atrás eu tava falando com uma mulher, daí eu comentei do meu problema e ela, quando ela ganhou a filha dela nasceu quase morta, deu um monte de problema, com o intestino aberto e tá. E ela recorreu a uma religião africana. E daí eu falando com ela, daí ela disse assim, não, porque tu tem que ir pra essa religião, porque lá eles curaram a minha filha. E eu olhei pra ela e disse assim, olha, eu conheço o Deus que eu sirvo. E se ele não me curou, não é para eu ser curada. Isso que tu tá me dizendo não vai me curar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Agora, se é uma pessoa que não conhece, vai cair na lábia. Então a gente precisa conhecer. É por isso que eu falo muito às pessoas que estão chegando hoje dentro da igreja. A gente que é crente velho, né? A gente tem que abraçar a pessoa, fazer a pessoa se sentir em casa, tratar bem. Porque muitas pessoas hoje em dia se afastam de Jesus por causa do julgamento de dentro da igreja. Uhum. Que hoje em dia as igrejas, elas não estão mais sendo hospital, elas estão sendo um tribunal. Tu entra dentro da igreja, elas já te julgam antes de te conhecer. Apontando o dedo, né? E daí a pessoa que precisa ser curada, vai ser curada em outro lugar. E vai sair revoltada e nunca mais botar os pés. Nunca mais vai sair. E é ali que a gente perde as almas. Então, até nós tinha comentado, né, que a gente que é crente velho, que é a gente que tem que incentivar os mais novos a orar, permanecer firme em Cristo. Eu acredito que por hoje, né, Isso aí. vamos encerrar. Deus já se fez presente nesse lugar de grandes maneiras, com grandes testemunhos, com grandes relatos. Um bando de Jeremias quase chorando. Todo mundo chorando. Mas o povo de Deus é assim, né? É isso aí. Quando se encontra, cada um ajuda o outro e tem muito para falar de Cristo. E nessa caminhada, tanto na minha, quanto na de vocês, quanto na do Davis, a gente tem muita história para contar e ainda vai viver muitas experiências que a gente vai poder contar para os nossos filhos e outras gerações que irão vir além de nós, né? Quero convidar vocês dois para fazermos mais um podcast, porque ficou pela metade, né? Não foi contado nem começado a contar do Ministério de Louvor. É verdade. Então, seria importante a gente seguir esse projeto. Vamos tocar ficha. E tem história, hein? Opa! Aí, ó, isso nós gostamos, né? Tem história. Então, Pastor Daniel, eu convido a fazer uma oração para encerrar esse podcast, Mateus 6,33.
E agradecer as bênçãos que só Deus pode dar para nós, né? Amém. Amém. Verdade. Vamos orar então? Antes de eu orar, posso falar algo aí para os internautas aí? Sei que tá sendo gravado aqui. Quero dizer algo para você assim, que as nossas gerações, a nossa geração, né, dos 40 aí, logo daqui uns anos se finda. E o que eu quero deixar para você que tá chegando na igreja, tá chegando agora ao corpo de Cristo, que você possa fazer da tua geração algo grandioso para os tempos futuros. Que não seja só momentâneo, mas que seja eterno para as próximas gerações. A gente deixa legados, né? Isso. O Bispo Miguel deixou um legado, a gente quer levar adiante. Amém. Então a gente prega a mesma coisa que Paulo pregou, que Cristo veio fazer. Então a gente preza por isso. Poxa, 2000 e tantos anos já e nós estamos pregando a mesma palavra. Porque a gente começou o podcast falando de nós, né? Mas a gente já pendeu para a palavra de Cristo. Então, que você possa viver isso. Menos nós e mais Cristo. Entendeu? Que Cristo cresça na tua vida e na tua história. Senhor, muito obrigado, Senhor, por este momento. Esse momento, meu Pai querido, que foi de grande aprendiz, meu Pai, para a nossa vida. A gente não tem muito o que falar de nós, porque o Senhor tem sido um Deus muito bom. O Senhor tem sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, aonde a gente guarda o nosso coração firmado, Senhor, em Ti. A gente procura, meu Pai querido, todos os dias acordar e ser sempre um pouco melhor, meu Pai querido, do que a gente foi no dia passado. Pai querido, a gente fala sempre em questão de mudar o próximo ano, ser transformado no próximo ano, mas a gente pode mudar dia após dia, Amém. Ser melhor a cada dia, meu Pai. Amém. Eu me lembro, Senhor, que eu era uma pessoa com muita raiva. Eu era desse tipo, meu Pai. E o Senhor veio mudando a minha vida. Eu era uma pessoa, meu Pai querido, que eu não conseguia ver a pessoa errar e eu já ia com pedras para cima. E o Senhor me fez eu mudar, meu Pai querido. Amém. E eu quero ser cada dia melhor. Amém. Eu quero ser o melhor esposo, o melhor pai, o melhor amigo. Eu quero mudar sempre, dia após dia. Que amanhã seja melhor que hoje. Porque eu quero, além de mudar, aprender algo novo de Ti. Porque o Senhor tem sempre algo novo. A Tua palavra, ela se renova todos os dias. A Tua palavra tem que ser transformada, meu Pai querido, para que a gente cresça segundo o nosso conhecimento. Se a gente procurar aprender de Ti, nós vamos crescer mais espiritualmente, nós vamos fortalecer mais a nossa fé. Por isso, meu Pai querido, eu quero Te agradecer por esse momento, por esses irmãos, por esses amigos, meu Pai, pelas pessoas que vão escutar os cortes, pelas pessoas que vão escutar a mensagem inteira, os testemunhos. Quero Te agradecer. Que o Senhor possa abençoá-los em o nome de Jesus. Amém. Quer dar uma saudação final? Pra mim tá tudo certo. Então tá. A paz de Cristo a todos. E até semana que vem, se assim Deus permitir.